Pode falar, pode falar. O pessoal vai entrando aí. Com relação à autoria dos livros dos evangelhos, né? É, Mateus, Lucas, Marcos, pode ter sido um único autor e não sido eles? Dos três, não, difícil. Sabe por quê? Por exemplo, o texto de Lucas, o grego do texto de Lucas é um grego muito mais rico do que dos outros evangelhos. Outra questão é a datação de cada um dos textos. O Evangelho de Marcos é escrito aproximadamente em 57. O de Mateus entre 70 e 80. E Caramba! não só o estilo de cada um é diferente, como as histórias destoam muito, né? Seria muito estranho e teria que ter uma capacidade quase de dupla personalidade uma Sim, pessoa escrever histórias de maneiras tão diferentes e com ideias e objetivos diferentes. Pensa, por exemplo, nas bem-aventuranças, né? Então, um mesmo autor deixaria traços linguísticos, estilísticos, e daria para perceber, né, que é uma pessoa só. Por exemplo, as cartas de Paulo, você tem traços de que Paulo escreveu. Mas por que duvidam, por exemplo, que foi Paulo que escreveu Efésios? Porque não há traços característicos de Paulo. Então, provavelmente, alguém inspirado nos ensinos de Paulo escreveu a sim, carta aos Efésios, mas não foi ele que escreveu, porque sim. é diferente isso. Então, É. dificilmente seria um autor para os três evangelhos. Agora, então quem escreveu cada um dos evangelhos foram eles próprios mesmo. Não, também não. Não dá para dizer isso. O que acontece? Em relação ao Evangelho de Mateus, ele foi escrito em grego, certo? Todos os evangelhos, né? Foram escritos em grego. Os apóstolos de Jesus falavam aramaico. Fora isso, tem a questão da data. O Evangelho de Mateus foi escrito entre 70 e 80. Se você imaginar que Mateus e os outros seguidores de Jesus tinham mais ou menos a mesma idade de Jesus, então Mateus estaria com 70 anos ou mais quando escreveu um evangelho num outro idioma, que seria sair do aramaico para o grego. Né? Isso é muito difícil. Sim. E existem citações que não fazem parte, por exemplo, sobre a queda do templo, né? Os evangelhos não falam sobre isso. Então, são textos que estão meio deslocados no tempo. Então, em relação ao evangelho de Mateus, provavelmente um grupo de seguidores de Mateus, de ouvintes de Mateus, escreveram baseados nos ensinos dele. Tem Tanto, relato de quantos anos depois de Cristo? pelo menos uns 50. O Evangelho de Mateus, pelo menos uns 50, a partir da morte de Jesus. Entendeu? Jesus morre em Sim. 33, o Evangelho, né, uns 50, 40 anos aí. O Evangelho é escrito entre 70 e 80, então há uma distância. Só um detalhe importante: o nome em grego dos evangelhos, você está assim no texto grego, Katá Mafaion. Isso quer dizer segundo Mateus, conforme Mateus. Sim, Então, sim, sim. não é de Mateus. Então, é um texto escrito de acordo com a mensagem dele. Já Marcos e Lucas, não há dúvida da autoria. Por quê? Porque Marcos não foi discípulo de Jesus, era um Zé Ninguém, então não haveria motivo para dar nome a um texto a alguém que não era um Zé Ninguém. E Lucas também era um Zé Ninguém. Ah, ele era médico. Eu dei aula num seminário, aí tinha uma aluna que era médica, ela quase me bateu quando eu falei isso. Mas era um Zé Ninguém em relação ao contexto teológico. Sim. Ele não era um líder religioso, não tinha influência nenhuma. Só era médico, era um cara que tinha conhecimento lá de outra área. Então, ao dar o nome a esses dois indivíduos, sem que eles fossem grande coisa no meio ali, não haveria É. necessidade. Mas pelo estilo, pelo conteúdo, não há dúvidas de que Marcos e Lucas seriam os autores. João já tem muita dúvida. Primeiro, que não é João Batista. Segundo, também não poderia ser João, o discípulo amado. Porque o Evangelho de João é escrito
aproximadamente em 90 depois de Cristo, e em grego. Então, a teologia do evangelho, o conteúdo, a escrita, se afastam muito do que eram os apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus, os seguidores iniciais, eram pessoas ignorantes, eram pessoas simples, né? Pessoas que não tinham cultura, não tinham conhecimento. Então, muito difícil algum deles ter escrito realmente os evangelhos. Mas não querendo ocupar muito, já vou a última pergunta. No caso de João, né? Poderia Sim. ter sido papiro, né? Algum livro que possa ter sido encontrado, que ele mesmo escreveu e acabou uma segunda pessoa, uma terceira pessoa pegando e complementando, porque existem alguns trechos no livro de Mateus que ele cita aquele discípulo que é muito amado, né? O discípulo amado. Por ele, o discípulo amado, aquele que escreve, aquele que está escrevendo. Alguma coisa assim, eu li isso e falei, pô, então, peraí, então quem escreveu foi realmente João, porque ele fala, é aquele que vos escreve, aquele que escreve esse livro. É lá no último versículo de João. Então, Nos últimos versículos de João, tem esse versículo que fala, que escreve então, é aquele... provar que esse discípulo amado é o apóstolo João é difícil. Porque existem teorias, tá? Tem um livro chamado A Comunidade do Discípulo Amado. Qual é a teoria que existe até hoje? As teorias existentes. Primeira teoria, foi João, discípulo amado, João apóstolo, e João, o autor do Evangelho de João, é tudo a mesma pessoa, ponto. Essa é uma teoria. Outra teoria é João, o apóstolo, é uma pessoa, João, o discípulo amado, pode ser o apóstolo, né? O amado é o apóstolo, mas eles não são os escritores do Evangelho de João. Ele, né, não é o escritor do Evangelho de João. Quem escreveria seria um seguidor ou alguém assim. Outros vão dizer o seguinte: tem João, o apóstolo, João, o autor do Evangelho, João, o autor das cartas de João, e João, o autor do Apocalipse. Então, eu teria aí pelo menos 4 Joãos na Bíblia. Há aqueles que ainda fazem a diferença entre João da primeira e segunda carta e o João da terceira carta, porque o estilo, o conteúdo é tudo diferente. Então, eu teria nessa teoria 5 Joãos que estariam presentes, fora João Batista, né, nesse meio ligado ao Novo Testamento. Agora, tudo isso é teoria, né? Dizer para você, provar exatamente quem foi que escreveu, eu não ouso, né, dizer. O que eu posso fazer é dizer, ó, tem essas teorias. E aí cada um fica com a que mais lhe apraz, né? Mais lhe agrada aí. Que não faz diferença. Né? Não vai fazer diferença em relação a entender a mensagem ou o conteúdo. Não, com certeza. Valeu, professor. Beleza? Eu vou botar no grupo a foto do livro A Comunidade do Discípulo Amado. É um material também legal. Se vocês acharem, né, dá para tentar pesquisar um pouco sobre a autoria das cartas atribuídas a João no Novo Testamento. Né? Beleza, gente? Mais dúvidas? Mais perguntas? Eu estou tranquilo, estou satisfeito. Então, beleza, galera. É isso aí. Muito boa aula. Texto para vocês. Valeu. E aí, a próxima semana a gente continua. Show? Show. Pergunta lá. Valeu. Valeu, bom fim de semana a todos. Até de ir para academia. Olha o marombeiro. Vai tirar foto, vai para academia tirar foto. Ainda não dá para isso, não. Ainda não dá, não. Valeu.